Olá, eu sou o professor Rondinelli Mello e vamos para a segunda videoaula de interpretações gráficas do Enem. Aqui na aula passada nós falamos sobre o Enem 2019, segundo dia caderno azul. Agora vamos para a aula 2. Na aula 2 nós temos aqui Enem 2016, segunda aplicação, segundo dia caderno azul. Então esse é o gráfico representado pela questão. E o que essa questão quer informar para a gente? Vamos começar. Vamos ler. Alguns equipamentos eletrônicos podem queimar durante o funcionamento quando sua temperatura interna atinge um valor máximo TM. Para maior durabilidade dos seus produtos, a indústria eletrônica conecta sensores de temperatura a esses equipamentos, os quais acionam um sistema de resfriamento interno, ligando-o quando a temperatura do eletrônico ultrapassa o nível crítico TC, e desligando somente quando a temperatura cai para valores inferiores a TM. O gráfico ilustra a oscilação da temperatura interna de um aparelho eletrônico durante as 6 primeiras horas de funcionamento, mostrando que seu sistema de resfriamento interno foi acionado algumas vezes. Quantas foram, agora é a pergunta, quantas foram as vezes que o sensor de temperatura acionou o sistema, ligando ou desligando, certo? Então aqui está a representação gráfica desse equipamento eletrônico. Então vamos lá para o Excel novamente. Então aqui nós temos o gráfico da questão. Aqui eu representei, aqui coloquei uma tabela no ponto e uma situação aqui que você pode analisar. Aqui TM seria uma situação bem crítica, o aparelho ele provavelmente queimaria de uma vez, tocaria fogo, né? Uma temperatura muito grande TM. Aqui já seria um ponto crítico e TM seria o ponto normal desse equipamento, ou seja, ele estaria uma temperatura que poderia ser utilizado normalmente. O que acontece aqui? O que o problema diz? O problema diz que quando essa temperatura começa a aumentar e chegar a um ponto crítico aqui, é acionado um sensor para resfriamento. Após ser acionado esse sensor de resfriamento, a temperatura ela vai abaixar. Quando chegar a este ponto TM, esse sensor é desligado, porque a temperatura retornou ao seu estado normal. E da mesma maneira, quando ela aumentar novamente essa temperatura e chegar ao ponto crítico, é acionado novamente esse sensor. E depois que esse sensor fizer o resfriamento, quando chegar no ponto TM, novamente ele é desligado, e assim sucessivamente. Vamos ver o que acontece. Por exemplo, vou pegar aqui um desenho, aqui um lápis, pegar essa cor mesmo aqui. Então nós estamos aqui uma temperatura, e uma certa temperatura, essa temperatura ela começa a aumentar. E quando ela chega nesse ponto crítico aqui, o sensor ele é ligado. A temperatura ela aumenta, mas devido ao sensor estar ligado, ela começa a baixar. Quando a temperatura chega neste ponto, o sensor novamente é desligado agora. Ele não será mais ligado, mas agora desligado. A temperatura retorna a um estado normal, um estado normal de uso. Mas assim que a temperatura começa a aumentar novamente e chegar ao ponto crítico, este sensor novamente é ligado. A temperatura, mesmo que chegue a aumentar, mas ela vai começar a diminuir devido a este sensor de resfriamento. E quando chegar ao ponto TM novamente, ele é desligado e está pronto para o uso de uma forma adequada. Mas após aumentar novamente a temperatura e ao chegar ao ponto crítico, o sensor novamente é ligado. Então perceba que durante o período de 6 horas, o sensor foi ligado, olha, uma vez, 2 vezes, 3 vezes.
e foi desligado quantas vezes? Uma vez, duas vezes. O problema diz quantas foram as vezes que o sensor de temperatura acionou o sistema, ligando e desligando. Então, ligou 3 vezes, desligou 2 vezes. Então, se nós formos somar isso aqui, nós teríamos, ligou 3 vezes e desligou aqui 2 vezes. Então, o total foram 5 vezes. Então, essa é a resposta do problema. Lembrando, foram 3 ligações do sensor e 2 ligações de desligamento. Portanto, o total ligando ou desligando foram 3 mais 2, 5, certo? Então essa é a resposta correta que o problema está pedindo para você. Então não esqueça de continuar para assistir o próximo vídeo, a terceira questão da nossa interpretações gráficas.